começando mais um Tradição Entrevista, hoje recebendo aqui nos nossos estúdios do Jornal Tradição Regional o pré-candidato a deputado estadual, Fernando Icuristima, pelo Republicanos. Fernando, agradecemos a tua presença aqui, mais uma vez no Jornal Tradição, né, para a gente falar um pouco de projetos, falar um pouco conhecer um pouco mais do Estima, né, da carreira do Estima e também dos projetos para o desenvolvimento da nossa região sul. Bem-vindos ao Tradição. Obrigado, obrigado. É um prazer retornar aqui, né? Saudades do amigo, em primeiro lugar, me permita chamá-lo assim. Tem uma história, nós assistimos o Tradição, quando era menor, se espalhar por esse estado, em especial aqui na região, então nós temos muito orgulho. E é disso um pouco que vão falar, né? De quem empreende, da onde é que efetivamente saem as oportunidades no empreendedor. Então, para mim é um prazer estar aqui contigo, falar um pouco dessa novo ciclo, né? A vida é feita de ciclos. É verdade. E agora vem aí o Fernando Estima no Republicanos. Estou às ordens aí do amigo, Pois é. Deixa eu falar um pouco sobre isso. Nós que agradecemos aqui, né? A gente teve, a última vez que o amigo esteve aqui, a gente falou de política também, foi candidato à Prefeitura de Pelotas, no município de Pelotas, né? E por outro partido, hoje pelo Republicanos. Como é que foi essa vinda pelo Republicanos e quanto isso é importante na estrutura geopolítica da região? Eu acho que tem uma guinada meio geral, né? Falávamos um pouquinho antes até de iniciar, o mundo inteiro está muito polarizado entre direita e esquerda e tem sobrado pouco para as atitudes de centro, ou vamos chamar atitudes que ficam um pouco mais entre as duas posições, entre centro e direita. Não vai ter esse espaço na eleição no Brasil, em especial, não vai ser no Rio Grande do Sul muito diferente. Quem era centro-esquerda terá que se posicionar mais à esquerda. E quem era como eu, centro-direita, terá que sair mais à direita. Eu fui empreendedor a vida inteira, né? Pequeno negócio de família, mas iniciou em 1914, a qual a gente tem muito orgulho, né? Poucos negócios no Brasil duraram 110 anos como a nossa pequena empresa. Então, em primeiro lugar, a gente foi criado no balcão, conhece o cliente, sabe que é só trabalhando que teremos solução social. Eu não sei de onde alguns acham que o Estado vai conseguir sustentar toda a máquina, a não ser apostando em quem empreende. É de lá que sai o recurso. Tá? E é nisso que nós acreditamos a vida inteira. Depois me envolvi, né, tu sabes bem, com CDL, a partir do momento que eu fui lojista, me queixando um pouco das coisas que tinham que melhorar no comércio em Pelotas. Lá recriamos, né, republicamos a nossa querida Fena Doce, lá em 1995, tá? Fui lá na Fiação e Tecidos, depois levamos ela para o Centro de Eventos, na sequência um grupo de pessoas, logicamente, não fiz isso Foi um sozinho. desafio naquela época, né? Porque ela estava parada por um tempo, né? Fazia 10 anos que não acontecia, né? Até contei esses dias lá em São Lourenço essa notícia. Porque em São Lourenço teve um fato importante, né? Teve um fato que tinha um evento jornalístico lá, Tá. teus colegas lá Tá. do jornal de São Lourenço, o Paini. O seu Baini lá, nosso amigo. Baini, Falecido onde Baini, o Rogério Mendelski meio que provocou Pelotas, dizendo assim, é uma vergonha Pelotas há 10 anos não fazia Fena Doce. E o Reponte, né, em São Lourenço, e a Festa do Mar em Rio Grande eram duas marcas da Zona Sul. E a partir daquela provocação, nos indignamos, e é sobre isso que hoje eu quero falar um pouco aqui também. Está faltando indignação, nós começamos a nos acostumar com muita coisa errada. O país tem feito escolhas que já vão há mais de 20 anos e que não têm nos levado para o bom caminho. Então, um dos grandes motivos de eu estar aqui candidato, depois de respeitar e agradecer os 36 mil votos que eu ganhei como candidato à prefeitura, independente de não ter sido vitorioso, eu me considero vitorioso. Tem 36 mil pessoas que escutaram as nossas ideias e foram lá à urna e votaram em nós. Então, eu me orgulho disso e quero honrar, né, efetivamente esse ganho político para continuar defendendo a região. E uma das coisas que sempre me moveram foi uma certa indignação. Não estou confortável com algumas questões que estão no país, em especial a nossa região sul. Eu sei que a região pode mais. Nós já fizemos mais. Nós podemos continuar fazendo muito mais. E para isso temos que ocupar espaço. O poder ele não tem vácuo, né? Ele precisa ser ocupado e o segredo é puxar pessoas do bem, especialmente as que já fizeram, que já tiveram experiências de entrega,
para a gente conseguir ocupar um espaço que eu acho que merecidamente é de quem sabe o que está fazendo. Tem muito aventureiro, como qualquer atividade, como qualquer profissão, tá? Entre os que pretendem e os que realmente podem entregar e que têm experiência. E é um pouco disso que a gente pretende a partir de colocar o nome à disposição, se expor, né? Efetivamente convidar as pessoas para pensar da mesma forma, tá? Falar de desenvolvimento econômico, de oportunidade. Não tem solução social se não for através do emprego e da renda. A autonomia do cidadão vem a partir do momento em que ele não depende de um governo A, B, C ou D. E esse é um dos grandes males do momento no país, na minha opinião. A gente tem uma região hoje, a gente vem acompanhando, né, uma região que precisa muito desenvolver, né? A Zona Sul do Estado, a gente sempre vem falando nessa tecla, né, os veículos de comunicação como todos, e a gente sabe que precisa desenvolver uma região extremamente que tem as suas dificuldades, que tem as suas carências em relação a outras regiões do Estado, e isso faz com que a própria população tenha uma ansiedade maior, que isso aconteça o mais breve possível. Como é que tu avalia isso e qual a principal atividade, qual a principal forma para a gente fazer uma região como a Zona Sul, tão, né, penalizada por vários anos em relação a outras regiões, para desenvolver essa região? Isso tem um ciclo, né? Exatamente isso. Se a gente consegue ter mais voz, ter mais acesso aonde estão os grandes projetos, onde é que capta recursos, nós podemos mexer num dos eixos que eu acho fundamentais para isso, a infraestrutura. Não tem região no mundo, tu acabou de fazer uma viagem internacional, falávamos sobre isso, aonde a infraestrutura foi fundamental para gerar o ambiente de desenvolvimento. Sem rodovia, ferrovia, hidrovia, aeroporto, saneamento, fibra ótica, distritos industriais, só gasoduto. Sem infraestrutura é muito difícil você atrair empresas e gerar o desenvolvimento. Nós já tivemos mais distantes. Tá? Eu acho que nós melhoramos a hidrovia e porto, a gente pode falar hoje sobre isso. A rodovia vem aos trancos e barrancos, aí, mas está chegando cada vez melhor, duplicada a 116. A ferrovia é um absurdo, nós temos que discutir a melhoria da ferrovia. Tá? Então, algumas questões melhoraram. Nós, através do porto, estamos trabalhando fortemente para trazer o gasoduto também por Rio Grande. Então, quando a gente melhorar, insistir em melhorar a infraestrutura, você cria o ambiente para que possa haver desenvolvimento. Um segundo eixo, na minha opinião, é o agro. Ninguém vai defender melhor o agro do que quem pode fazer. Nós podemos fazer. Tem pesquisa, tem extensão, nós temos um histórico, tanto no arroz como no maior parque de beneficiamento da América Latina, quanto em soja, pecuária, florestas, que agora com celulose. Dou um exemplo, nós fomos lá no primeiro semestre do governo do estado ao Chile buscar a CMPC, que agora está colocando seu empreendimento, que vai chegar a 27 bilhões, que vai superar esse momento de crise aí, específico, mas só no Porto de Rio Grande vão investir mais de 2 bi. Em Pelotas vai triplicar a carga. Em Barra do Ribeiro vão criar um porto novo. Significa isso de movimento, significa isso de desenvolvimento, né? 12 mil empregos. Então, eu repito, o grande convite para a sociedade é da gente se indignar. Nós estamos começando a nos acostumar demasiadamente com uma coisa que não está boa. Faz 20 e poucos anos que o país fez uma escolha para ir para um lado, um modelo econômico. E o que nós temos hoje? O que nós estamos colhendo? Juros altos, endividamento tremendamente alto. Tá? E não tratamos quem empreende como deveria. E eu estou falando do bar do seu Zé, da oficina mecânica. Que é o pequeno, né? Do pequeno. 70% da economia e do emprego vem de micro e pequenas empresas. Não é um volume grande, mas não vamos desperdiçar nenhum. Nós queremos os grandes, os pequenos, os médios. Mas o principal é fazer com que a sociedade entenda que o volume de oportunidade depende de infraestrutura, depende de acreditar nas nossas vocações. Quando eu falo do agro, é fácil entender o seguinte: daqui a 24 anos, parece distante, estaremos em 2050. Nós teremos mais 2 bilhões de habitantes no mundo. Tu acabou de verificar, por exemplo, por que Dubai e os Emirados têm que ir ao mundo buscar alimento. Porque lá é deserto, é 40 e tantos graus. E já está programado que o petróleo vai acabar. E o petróleo vai ter uma cura. Como é que tu vai ter segurança alimentar? Se tem regiões como a nossa que podem dar segurança alimentar, então nós temos que apostar muito no agro. Tá? Acredito que o agro é uma das grandes soluções e por isso acredito que todos os negócios importam, que a infraestrutura é importante.
que o agro é a nossa grande saída. Tá? Mas não tem como não falar de um Estado menor, de um Estado eficiente, de um Estado que devolva o imposto que eu pago para aquilo que eu preciso. Senão nós vamos ver, como está bem colocado no jornal, de propósito aqui, eu pedi para deixar aberto aqui, né? Um excelente encontro que é feito aí pelas entidades de classe da região, onde as mulheres encontram no empreendedorismo uma alternativa à falta de oportunidades. Porque isso não é só as mulheres, são toda a sociedade, mas em especial as mulheres têm liderado um processo. Dizer, puxa, se a região não tem empresa, não tem indústria suficiente, se eu não consigo aplicar as minhas habilidades, as minhas formações, eu vou me virar sozinha, eu vou ser empreendedora. E aí Sebrae, toda essa cadeia que está junto, né? É uma alternativa, é muito bem-vinda para sanar o que eu chamo do momento, enquanto a gente não busca um desenvolvimento mais à altura do que a gente merece e pode. E é sobre isso que nós estamos querendo nos colocar à disposição, né? Fazer com que a sociedade dá uma espremida em cada candidato e pergunta, o que esse cara já entregou? Que suco sai desse cara aqui? O que ele pode entregar daqui para frente? Até porque uma das grandes dificuldades é o número de candidatos que nós temos. Isso eu tenho que te perguntar agora, abrindo um parênteses. Nossa região está com um número absurdo de candidatos. Vamos pegar a Camaquã para baixo, região sul aqui. Nem vamos pegar a região da campanha, vamos pegar só a nossa região aqui. Como é que tu avalia isso? Eu acho que os partidos eles têm que ter essa consciência, porque, de novo, a gente fica com um maior número de candidatos à Assembleia, ao deputado federal, e tendo possibilidade de a gente não conseguir emplacar pessoas importantes para o desenvolvimento econômico da nossa região aqui. Os números, de uma forma geral, na Zona Sul, 23 municípios, teria espaço para em torno de 3 a 4 deputados federais e de 5 a 6 deputados estaduais. Eleitos, né? Eleitos. Em votos. Tem voto para eleger 3 a 4 federais e 5, 6 estaduais. Uau. No momento que a gente divide muito isso, né, automaticamente a gente está trabalhando para que outras regiões fiquem com esses votos. Tá? E aí tem números um pouco assustadores, né, que é o grande convite que eu já faço agora. Pessoal, nós precisamos votar em primeiro lugar. Na última eleição não a gente anular. viu... Mas isso tem a ver com a indignação, e por isso estou aqui também, com a própria política, com os políticos. Não falta motivo nesse país para a gente estar indignado com a política, com os políticos. Porque não entregam, porque fazem um descaminho das verbas públicas, porque realmente basta abrir o jornal todos os dias, nós estamos vendo desvio de verbas públicas relevantes. Então, há uma indignação. Quando tu te indigna, o ditado pega, os incomodados que se retirem. As pessoas não estão nem indo votar, mesmo isso sendo obrigatório. Então, olha o problema social que está na descrença com a política. Sim. A pessoa, ela rejeita porque ela acha que não tem o que fazer mais. Então, mas só esse cidadão não indo votar, ele acaba assinando a situação que está. Ele acaba não sendo o protagonista para a mudança. Por isso que nós temos que provocar, pessoal, indignem-se. A melhor maneira de ter mudança é votando. Façam as escolhas. O candidato tem. Aí tem um outro problema, que eu acho que as entidades de classe agora fizeram um movimento de vote certo, vote pela região sul aqui. Por quê? Para a gente não desperdiçar e votar em pessoas que vêm pescar o voto aqui. Porque nós recebemos uma certa invasão de outras regiões na busca de votos. Não há democraticamente nenhum empecilho de navegar também em outras regiões. Mas a verdade é que a região deveria ser um pouco mais bairrista. Olhar para o seu umbigo melhor. Né? Para tentar fazer com que aquele candidato que esteja mais comprometido com as tuas pautas, com a tua região, que viva a tua cidade, ele sabe como é que é o problema da tua cidade, em relação a outros que não vivem aqui. Então, a indignação tem que partir da população, por isso que a gente tem a oportunidade assim de provocar. Primeiro, não vamos deixar de votar. Segundo, vamos votar em pessoas da região. Terceiro, vamos selecionar para ver quem é que já entregou e pode entregar mais. Né? Porque tem muita gente bem intencionada querendo também ajudar na política, mas também tem muita gente despreparada para a política. Então, é nesse sentido que a gente está convidando pela sociedade, e só tem uma maneira de fazer isso. Né? Tem que botar o corpo em luta, tem que colocar à disposição para a gente poder chamar a sociedade para discussão. Né? Estima, tu teve quanto tempo na frente do Porto?
Como 7 anos e meio no Porto, mais quase 6 anos na Secretaria de Desenvolvimento do Estado. Eu brinco, eu já tive dos dois lados do balcão, 30 e poucos anos como comerciante. Sim. Lá aprendi a dizer, olha, não basta ficar só na empresa, eu vou ter que ir na sociedade, ocupar um certo espaço, isso como líder classista, Sim, 2 vezes sim, CDL, exato. fazendo eventos, não só a Fena Doce, depois Mas a a gente fez a Expo feira Arroz, Feira Arroz, Paulo né? Naval, Digital City, Sul Energia, rodadas de negócios, Negócios. tudo tentando fazer o quê? Promover a nossa região. Porque tem uma máxima que eu costumo dizer também, Adilson, que é potencial não é produto. Exato. Né? Potencial é um conjunto de fatores que te credenciam a virar um produto que poderá ser adquirido por alguém. Isso serve para a Costa Doce, que a gente trabalhou para fazer um projeto que a Jussara do Sebrae toca com muito carinho há muitos anos. O turismo, né? Toda a Zona Sul se envolveu, deu muito certo, já tem muito equipamento de turismo. Eu acho que a gente já deu uns passos importantes nos últimos anos no turismo, que vinha muito travado. Eu acho que a gente tem muitos passos a dar ainda no turismo, né? Pega no próprio turismo, qual é a queixa que continua sendo? Acesso rural, eletricidade com qualidade. Então a infraestrutura volta como base de até porque tu tem um empreendedor lá querendo fazer. Muitas vezes é que não chega para ele essa questão básica, que é o acesso e principalmente a eletricidade, para ele poder gerar mais, né? Ele tá afim de gerar, ele tá lá para fazer isso, né? Ele tem vocação para isso, né? E isso a gente viu que dá para fazer, né? Então, as feiras, somado aos produtos turísticos que foram criados hoje, já sinalizam que o nosso potencial virou produto e pode ser vendido em qualquer lugar do mundo. Exato. Bom, pode melhorar? Pode. Nós temos um turismo náutico internacional que pode vir através dos navios. Nós podemos qualificar o aeroporto para ser um hub de chegada de voos internacionais que possam embarcar no nós temos tudo isso à disposição, né? Mas tem que ter quem entenda o que pode ser feito, que entenda o potencial. E de que forma buscar isso, né? E que sonhe um pouco mais alto, tia. A gente anda sonhando muito baixo. Na minha opinião, é um dos graves problemas da região. A gente tem que botar metas mais ousadas, juntar times mais qualificados, tá? Ver o Porto. Nós tiramos o Porto, para ter uma ideia, antes da nossa gestão no Porto, que era uma autarquia, nós transformamos ela numa empresa pública. No momento que ela se transformou numa empresa, o caixa que ela gerava não ia mais para o caixa do Estado. E esse caixa ficou aqui. Para vocês terem uma ideia concreta, tá? 10 anos antes deste modelo, o Porto investiu 31 milhões em Rio Grande nas estruturas portuárias, em Pelotas e Porto Alegre. Em menos de 4, 5 anos, nós investimos mais de R$1 bilhão. Por quê? Porque a gente conseguiu deixar o recurso aqui e investiu aqui. Mas é uma diretoria profissional, se colocou um estatuto, se tem um conselho fiscal e um conselho de administração. Então tem um modelo, né, que tem que perseguir. Não é porque está feito desse jeito que seguirá assim. O político tem uma mania de destruir com muita facilidade, mesmo os bons exemplos que a gente deixa. Então estejamos monitorando tudo isso. Falando em Porto, né, a gente tem lido e a gente tem publicado, né, essa questão dessa, né, uma briga de braço aí com a função de um novo porto no estado do Rio Grande do Sul. Uhum. Como é que tu avalia isso como candidato, como superintendente, como essa a tua passada pelo Porto de Rio Grande lá, como administrador? Como é que tu avalia isso para a população do Rio Grande do Sul? Tem 2 avaliações que a gente tem que fazer que estão um pouco confusas. Por exemplo, Santa Catarina tem 6 portos. Exato. Porque eles estão em municípios diferentes. E por isso, olha, tem um terminal em Navegantes, tem outro terminal do outro lado do canal em Itajaí, chama Porto de Navegantes, Porto de Itajaí. O que importa é dizer o seguinte, o complexo de Santa Catarina tem um volume de carga ainda inferior ao complexo portuário do Rio Grande do Sul. E a maioria acha que não. A maioria acha que não. Porque essa a maioria acha que Santa Catarina Santa Catarina está muito à frente. Isso é a fala comum. O nosso volume de carga, e é fácil dizer também, o volume do que nós produzimos aqui a nível agricultura é muito maior do que Santa Catarina. Sim. Mas Santa Catarina tem ganho em outras áreas que são mais ricas, por exemplo, containers. Então tem uma disparidade de comparar, não dá para comparar banana com maçã. Né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa. Então tem que comparar desta forma. Eu sou a favor de todos os terminais privados que queiram se estabelecer, porque a iniciativa privada vai correr o risco. Ela vai medir se vale a pena ou não vale.
Tá? Não o Estado. Mas não o Estado. O Estado não pode botar mais recursos públicos em estruturas que vão dividir aquilo que ele está tentando manter e fazer de pé. Vamos dar um exemplo. Não existe porto sem fazer uma ferrovia, sem fazer uma rodovia. Tá? Nós vamos para a Estrada do Mar fazer uma ferrovia, uma rodovia nova. Então tem gargalos de logística. Alguns dizem assim, Fernando, tu é contra? Não, eu só sou a favor de concentrar um pouco os recursos públicos em concretizar aquilo que nós já temos. Vamos terminar a BR-116, vamos fazer o viaduto lá onde tem um entroncamento ferroviário. Que é um gargalo que nós temos ali, né? Que é o chamado lote 4 do lote 4, que sempre foi um lote 4, foi uma discussão, né? Vamos manter um contrato de dragagem permanente que passe segurança para o mercado para os próximos 15, 20 anos? Bom, aí podemos criar uma nova casa. Até lá, tem que concentrar energia nisso. E o outro problema que existe é que os portos, por exemplo, esse porto de Arroio do Sal tem uma proposta tremendamente ousada na engenharia. Todos os portos buscam áreas de águas tranquilas. E lá não. Se você entrar no canal de Rio Grande, foi feito água os modos tranquila para isso. Se você entrar em Itajaí, se você entrar em Paranaguá, se você entrar em Santos, se você entrar no Rio de Janeiro, o mesmo perfil. Entram, mesmo perfil, você tem que entrar. E não é simplesmente para poder atracar o navio, não, é para poder operar o navio. O navio tem que ter estabilidade, menos vento. Como é que tu carrega um container, como é que tu descarrega grão ou fertilizante com uma ventania? Então, ir contra o Mar Grosso, a 2 km dentro do mar, tentar fazer essas operações lá, são tremendamente desafiadoras. Mas, repito, eu sou mais liberal, sou a favor de que o mercado regule. O mercado dirá se tem ou não tem espaço. O que está ocorrendo agora é um conjunto de privados impulsionados, eu não conheço nenhum prefeito, nenhum governador que não queira ter mais aeroporto, porto. É natural. É do processo. É do processo. Mas tem viabilidade? Deixa que o mercado dirá. Não é só questão de viabilidade ambiental, não é só questão de licenças. Você pode tirar todas as licenças, às vezes, num terreno aqui, e querer fazer um condomínio e não tem mercado para condomínio. Sim, para dar um exemplo. Vai ficar sem venda. Então, acho que isso, o tempo dirá. Tá? Por exemplo, em São José do Norte, você pode ampliar novos terminais. Usando o mesmo canal, a mesma sinalização, a mesma marinha, os mesmos tem a estrutura toda ali, né? Então, o mercado dificilmente vai eleger uma outra área para isso. O que nós precisamos, talvez, é gerar mais competitividade nos produtos que já temos. Parte dessa queixa vem da Serra. A Serra tem razão em dizer, olha, o Porto de Rio Grande está um pouco caro, está um pouco distante. Ele fala a questão da distância. Né? E não é o porto de uma maneira geral, porque o que a Serra tem não é grão, não é fertilizante, ela tem container. Então ela se queixa um pouco da movimentação de container. Para isso, nós acabamos aí de encaminhar um projeto que expande o terminal de containers que movimentava em torno de quase 1 milhão de TEUs de containers para 1,5 milhão a 2 milhões. Então, essa obra realizada deve distensionar essa queixa também. Tá? E os próprios pedágios que a gente, já aproveitando, como falando de infraestrutura, a gente está falando da infraestrutura, desse modelo de desenvolvimento, né? E os pedágios eles estão diretamente ligados a esse desenvolvimento. Né? A gente tem agora poucos meses aí da saída da concessão da Ecovias, né? Término de contrato, e temos correntes que estão andando pela região e grupos que estão andando contra o pedágio e uns, né, totalmente contra. Como é que tu analisa isso? Tem desenvolvimento sem o pedágio? Com o pedágio, o desenvolvimento ele é mais seguro para o empresário? Como é que tu avalia hoje? Nós temos uma BR ainda que precisa ser duplicada, que o governo ainda precisa aportar dinheiro, mas como é que tu vislumbra esse modelo de rodovias para chegar até o porto? Primeiro que tem que ter infraestrutura. Então, eu devolvo com perguntas à própria comunidade. No país que nós estamos, nós acreditamos que a União vai ter recurso suficiente para duplicar, manter, sinalizar, entregar ambulância com recursos somente do que cobra hoje de um IPVA, por exemplo? Eu não me iludo. Frente a este fato, acho que um pedágio justo pode ser a alternativa possível. Tá? Pedágio justo não é o que estava aí. Não o que foi apresentado. Né? Não, nem o que está sendo apresentado agora. Tem que ter uma modelagem, né, que permita
Bom, se a gente precisa de um bom serviço, se a gente quer uma manutenção, o que está faltando para esse país de uma maneira geral, fazendo um parênteses? É contrato sério. É contrato estudado para atender a população. E não atender empresa A ou empresa B, ou político A, político B. Porque é isso que tem no mundo. Por que o pessoal pergunta, por que o pedágio lá na Finlândia funciona bem? Porque o contrato é sério. Porque tem auditoria, porque o cara vai preso se roubar. Então, nós temos um problema de fazer as coisas bem feitas. Na China, eu vi vários modelos de pedágio e funcionam. Funcionam bem, e são justos. Então, nós não temos um problema de modelar corretamente justo. Tem que fazer um contrato sério, um contrato a favor da população. Quanto é que a gente suporta, quanto é que vale a pena. E talvez reduzir outros tipos de impostos, que é isso que cansa no país, né? A gente está pagando um imposto no automóvel e não vem na rodovia. Então, o pedágio passa a ser uma bitributação. Esse é o sentimento da população. E por isso a gente tem que ir fazendo o que estamos fazendo aqui, debatendo e botando representantes à altura da discussão. Tem modelagens que dá para fazer, tem modelos internacionais e nacionais que funcionaram bem, como é verdade dizer que tem modelos que foram um desastre. Que não funcionaram. Não funcionaram. Pega as ferrovias no Brasil, em especial aqui da Malha Sul, é um desastre. Não funcionou bem. Então, acho que o pedágio ele é o famoso mal necessário, se bem calculado. Falando um pouco de infraestrutura, a gente falou aqui de logística, falou de crescimento. Como é que tu avalia a questão de trazer novas indústrias para a região? Eu acho que a nossa região, nós tivemos no passado, e a gente fala muito desse passado, né, de glória da cidade de Pelotas, da região, com indústria. Há possibilidade, de voltar esse passado? Há possibilidade? Ou no mercado hoje, que a gente tem competitividade mundial, global, a nossa Zona Sul continua sendo deficitária em políticas públicas para que novas empresas se instalem aqui? Falta agressividade, falta conhecimento. Interessante, às vezes parece assim, mas não tem como sair desse sistema. Vai aqui no Paraguai ver o que eles fizeram. Desoneraram, criaram um ambiente e estão levando muitas indústrias, inclusive brasileiras. Hoje tem 2 projetos que a gente tem que cuidar muito, tá? Um é de proteger as indústrias gaúchas. Proteger os nossos parques industriais. Porque do jeito que estão sendo massacrados com impostos, com regulação alta, com fiscalização dura, tende a criar um ambiente muito desfavorável para quem produz. Há quanto tempo a gente não ouve falar de uma política de reindustrializar a região? E é importante ver isso, né? Imagina o seguinte, nós temos aí em torno de 20 milhões de toneladas de soja, de forma geral, na última década. Nós exportamos 16 milhões de toneladas. A China pega essas 16 milhões de toneladas e quadriplica o valor lá. Por que parte disso não está sendo feito aqui? Porque a gente não tem indústria competitiva aqui. Porque a gente não impõe o chamado conteúdo nacional ou um conteúdo gaúcho. E poderia ser crescente. Vamos colocar, já se exportou mais óleo de soja. O que eles produzem lá que nós podemos produzir aqui? Só que tem que montar uma política industrial com uma legislação. E esse é papel do Estado. Esse é papel de deputado. Ser um pouco mais ousado, sonhar mais alto. Eu tenho um amigo que diz o seguinte, às vezes uma crítica, a crítica tem que ser construtiva. Ele diz, não, eu gosto da crítica destrutiva. Ele destrói aquilo e vamos redesenhar. Porque o remendo também não ajuda. As políticas públicas de reindustrialização no estado do Rio Grande do Sul são frágeis. Nós podemos ser mais agressivos. Nós não temos problema de área, por exemplo, né, o que tem no mundo inteiro. Nós temos problema de território. Mas eu vou doar a área. Cara, se eu colocar áreas que possam ser áreas produtivas industrialmente, que fossem de Estado, mas que fossem produtivas para geração de emprego, renda e impostos. E eu tenho alguns modelos. Tu deve ter ido lá na Frizona de Dubai. Isso. Tu monta uma empresa em 48 horas. Eles te dão um pavilhão montado com alvará de tudo. Sem ter que burlar legislações. Nós não estamos falando de reduzir critérios. Continua a fiscalização. Né? Pelo contrário. Até mais. Eles têm critérios muito altos. Imagina o que é tu produzir alimento, fazer indústria com 40, 45 graus de média ano. Tu tem que ter um sistema de refrigeração, de controle, dentro de todo o teu processo. Então, a gente viu que existe, sabe, já negociamos com esses mercados. E por que não aqui? Cadê as EPEs, Zona de Processamento e Exportação?
Como é que a gente pode atrair? O município já deveria ter feito isso há mais tempo. É uma guerra que eu não superei, por exemplo. Eu também faço uma autocrítica. Às vezes, dentro de casa, a gente não consegue demonstrar. Olha, é necessário pegar um recurso e botar numa infraestrutura, porque isso aqui nós vamos plantar hoje para colher amanhã. Por enquanto, é um plantio. Tá? Mas Pelotas, a região sul, pela proximidade que tem no porto aqui, juntando Pelotas e Rio Grande, tem como fazer um choque industrial, olhando tanto para o Brasil, quanto o Mercosul, quanto os mercados internacionais. Eu acho, né, estima que a gente tem tudo a nosso favor. Eu acho que a nossa região, analisando, né, a gente conhecendo a nossa região, ela tem a nosso favor. É como tu falaste, nós precisamos de representação política, né? Não adianta a gente não ter representatividade, não ter essa ambição de buscar esses resultados para nós. Né? Do jeito que está, é de apavorar. Por isso que tem que ter mudança, tem que girar essa roda. Hoje, ser industrial no Brasil é preocupante. Eu digo às vezes que tem coisas menores. Vai num posto de gasolina e olha na loja de conveniências o volume de alvará que o cara tem que ter para botar um posto de gasolina a funcionar. Tem como fazer licenças mais céleres, repito, sem perder a qualidade. Mas menos burocrático. Eu digo o seguinte, se você vai entrar com um pedido de uma licença, eu admito que tem uma sobrecarga, que aquela equipe talvez esteja mal dimensionada e que você não consegue acessar aquele processo para trabalhar há 1 mês, 2 meses, mas não 6 meses, 1 ano. Eu entrar com um pedido que você leva de 6 meses a 1 ano para acessar o processo, para analisar, aí é um descaso com quem realmente empreende. Então, tem que ter um choque na legislação. Tem que ser muito mais desburocratizado e, principalmente, acessar recursos nacionais e internacionais mais compatíveis. É um país, gente, que fala de um desenrola que enrola mais do que faz outra coisa. Imagina o seguinte, se a inflação foi 4 ou 5% no ano, você vai dar uma carência e vai cobrar 2% ao mês, dá 24% ao ano, pô, tu tá me cobrando 4, 5%, vai cobrar 20% e chama isso de desenrola. Não dá, né? Nós estamos quebrando as pessoas. Em Pelotas tem mais de 100 mil pessoas endividadas. A gente estava até comentando ontem na cooperativa, né? Como vem aumentando o índice de endividamento. E se tu analisar, tu vê o nosso comércio, principalmente aqui na região central da cidade, parando. Bem parando, porque com esse sistema assim, não está tendo fôlego mais para conseguir aguentar. Eu digo, a única coisa que não para é aquilo que o Brasil continua promovendo, que é a China, que tu viu lá, que é uma máquina, que não vai parar. Ela funciona 24 horas, tu dá um clique na internet que não tem interrupção nunca, e ela chega na tua casa. Esse é um sistema que atende a quem, gente? Mas não tem como escapar, Fernando, nós já estamos globalizados. Ok, mas aí é que tu tinha que tributar, e não zerar $50. Hoje, $50, estão falando de 250, R$300. Eu posso gerar R$300 de compra de impostos para todos os produtos que eu comprar abaixo de R$300 no Brasil? Não. A quem eu estou beneficiando? Ao estrangeiro. Eu atendo a qual interesse? A soberania nacional não é. Não. Sim, então, os interesses estrangeiros. Nós vamos ter que fortalecer o diálogo da realidade. Não existe tratamento onde o diagnóstico está errado. Eu não posso curar um cara que está com câncer com aspirina. Ele tem que tomar quimioterapia. E o país, a região, está precisando de quimioterapia. Se a gente não voltar, não fizer o diagnóstico correto e não der o tratamento correto, pode ter certeza que não vamos sair de onde estamos. Mas é por isso que a gente tem que, talvez, provocar. E esses momentos democráticos são para isso. Nós temos um ciclo a cada 4 anos, onde a população entra para um grande diagnóstico. Quem entregou? Quem não entregou? Quem é que está realmente indo para a via que tem solução? Quem é que está nos enrolando, falando bonito, mas não entrega? É um pouco forte o que nós vamos ter que fazer, porque também o ciclo está preocupante. Nós chegamos a um nível de endividamento do país, das regiões, das pessoas, que passado a Copa, a festa, e chegando o momento de político, nós vamos ter números assustadores aí, né? 100% do PIB de dívida, na casa dos trilhões. E a sociedade está cada vez mais distante. Por quê? Como a política é chata, é tema que nos cansa. A gente vem tentando fazer esse Brasil do futuro há muito tempo e não chega hoje, não chega amanhã.
tu acaba te acomodando. Quer saber de uma coisa? Eu vou cuidar da minha família, vou cuidar do meu pequeno negócio, vou ser empreendedor de mim mesmo e vou tentar fugir dessa realidade. Mas isso, infelizmente, não existe. Todos nós somos envolvidos tanto no benefício quanto nas coisas ruins. E, infelizmente, nós estamos sendo atingidos com uma carga tributária, tudo que consumimos, com um volume de descaso do serviço público entregue, que está na hora aí de talvez a gente encarar esse ciclo como uma alternativa a mais aí para uma grande mudança. Nós estamos caminhando para o final, Estima, mas eu vou recapitular uma questão aqui do turismo, né? A gente fala muito do turismo da região, a gente até comentou agora um pouco da questão. Como é que tu avalia também, porque um dos grandes pilares hoje da nossa Zona Sul, a gente falou da industrialização, a gente falou do desenvolvimento e tudo mais, mas o turismo, ele é uma alternativa no mundo, né? A gente vê que em Dubai, a própria China faz o turismo interno, né? Nós somos um país continental também que a gente pode aproveitar esse turismo interno, mas também o turismo internacional. Como é que a Zona Sul se projetaria hoje, né? Tendo um estado onde que tem uma Gramado, uma Canela com um grande alto índice de turismo, como um modelo de negócio a nível de Brasil e mundo, como é que a Zona Sul poderia se desenvolver a partir desse turismo mais desse interior e das nossas potencialidades, do nosso relevo aqui na região sul? Eu atacaria duas frentes. Uma tu colocou, uma é o turismo internacional, chegando através do Porto de Rio Grande. São mais de 30 navios por ano que aqui chegam e que não embarcam e desembarcam aqui. Nós já embarcamos no passado. Se embarcar e desembarcar aqui, lota o aeroporto, lota os hotéis e a gente ganha. E é um monte de turista que adora descer aqui, adora a cultura gaúcha, adora comer o Mas nós temos que aproveitar melhor, né? Mas nós temos que aproveitar melhor. Tem que transformar isso e tem que trazer opções para que eles desçam e para fazer com que essas rotas se consolidem. Este é um mercado. O outro acabou de dar um exemplo clássico. Nós temos uma consolidada área de turismo na Serra, e agora indo para Bento ali, né? Isso. Toda a questão dos vinhedos, que é fazer a conexão. O projeto feito pelo Sebrae da Costa Doce, ele conecta a capital, para quem já desembarca, para quem já procura os produtos turísticos mais conhecidos, como por exemplo a Serra, para conhecer a Costa Doce. E ligar o Pampa, que vem crescendo com as oliveiras, com a questão de vinho, uma série de questões que são de investimento que são crescentes. E temos que apostar no empreendedor. Tem que aportar mais. Eu sou do tempo que microcrédito funcionava, que não era essa roubalheira de impostos que estão hoje. Então, dá para fazer mais se você alcançar um pouco, né? Permitir o acesso, seja de recurso, seja de alvará, seja estimulando. O projeto Costa Doce e Turismo, né, com tudo que a gente tem aqui, ele vem crescendo, até não gosto mais de dizer que não existe. Não, pelo contrário, existe. Existe. Tá? Mas já é uma realidade. Mas temos que tomar dois cuidados, né, Dilson? Um é proteger esses, porque não está fácil sobreviver no mercado. E a gente está vendo muito negócio pequeno sumindo, tá? Minguando, porque com esses juros, repito, não tem como sair desse buraco. Então, acho que proteger os investimentos, conectar a Costa Doce, ligar o porto ao turismo internacional, né? E as águas, né? Que eu digo que são uma rota que a gente também subutiliza, mas que São Lourenço, Rio Grande, Pelotas, São José do Norte, entre outros, tornar a nossa hidrovia também uma opção turística mais forte. Aproveitando, nós não falamos da questão da hidrovia, que se fala muito do Uruguai, né? Lagoa dos Patos, né? Essa ligação com o Uruguai. Tu vês como um ponto positivo essa ligação com o Uruguai? Trabalhei bastante com o embaixador Guillermo Valles. Já, conheço. Que se aposentou agora, está morando em Ponta del Este, mas se tornou um grande amigo nessa pauta da hidrovia binacional. Aqui a Agência Lagoa Mirim, Universidade Federal, igualmente trabalham bastante para a gente conectar o Porto de Rio Grande a uma área produtiva do Uruguai, que ela é uma expansão agrícola do Uruguai e, me permitam dizer, inclusive de boa parte dos gaúchos que plantam lá. Então, retirar parte da safra de soja, de grãos, levar fertilizantes, trazer esses produtos para o Porto de Rio Grande, é o que agora deve iniciar a dragagem. Foi feita uma licitação para fazer a dragagem binacional. É uma pauta de médio prazo, não é uma pauta que você vai fazer em curto espaço de tempo, mas é o que você acabou de falar. Quem olha de cima o mapa e olha a riqueza hídrica que tem a Mirim ligando a Lagoa dos Patos ao Superporto Rio Grande, temos que continuar apostando e fazendo que os empreendedores lá no Uruguai também tenham as condições, não é só o Brasil que é burocrático, tá? Há muita queixa no próprio Uruguai de colocar os terminais portuários nas zonas ribeirinhas.
O Rio Grande do Sul já tem 20 e poucos terminais, né? Se a gente for a Guaíba, tem Celulose, Pega a Guaíba, Canoas, né? Canoas. Toda a parte lá, polo petroquímico. A gente já tem mais cultura de terminais na própria hidrovia. Que o próprio Uruguai, né? Mas tanto na nossa binacional, tanto a nossa aqui do Lagoa dos Patos lá para cima, quanto a do Uruguai tem um potencial para oferecer ainda maior, e é persistência, né, e resiliência para a gente conseguir chegar nesses projetos. Então, acho que tem muita coisa boa para fazer. Meu amigo, estamos chegando no final aqui do programa, né? Tem bastante assunto para a gente debater, a gente vai ter que depois, né, vai ter outras oportunidades para a gente continuar esse bate-papo, mas te deixo as considerações finais aí para os nossos leitores, telespectadores do jornal aí, do projeto, né, do Fernando Stima aí como pré-candidato pelos Republicanos a deputado estadual aí para o nosso estado, pela nossa região. Eu repito, eu acho que as pessoas têm que se associar a um ciclo que se dá a cada 4 anos, convidar as pessoas para refletirem bem. Nós temos uma bela oportunidade e vamos indignar um pouco mais, vamos sonhar um pouco mais alto. A região pode mais, a gente já fez muita coisa boa, mas tem muito mais por fazer. Proteger as indústrias existentes, atrair as novas, apostar no turismo, acreditar no agro, que é a nossa vocação principal, e cobrar, literalmente, dos políticos que entreguem mais, que nos devolvam mais os impostos que pagamos. Ok. Fernando, obrigado mais uma vez pela presença, né? Pelo bate-papo aqui no Jornal Tradição. Gente, ficamos por aqui então com Tradição Entrevista. Recebemos o Fernando Curistima, né? Fernando Stima é conhecido, né? Pré-candidato pelo Republicanos a deputado estadual. Até o próximo programa.